Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos novamente aqui para fazermos o nosso evangelho dessa noite de sexta-feira, de quinta-feira. E aí vamos proceder à leitura do tema que foi definido para a noite de hoje. Nós vamos lembrar que nós vamos estudar trechos do capítulo 5º. E esse capítulo 5º, ele é um capítulo muito rico, porque é um capítulo que ele traz, na parte dos comentários de Allan Kardec, 17 itens, e são itens, né, englobando também as 3 citações do Evangelho de Mateus e Lucas. Na parte da instrução dos espíritos, que é uma parte muito complexa, né, é uma parte assim que praticamente cobre a respeito do tema, que são bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver 13 itens, ou 13 textos, que são textos da psicografia, né? Psicografados, né, pelos irmãos colaboradores de Allan Kardec, que os receberam. Mas veja o que nós vamos observar. Nós vamos observar que essas pessoas são pessoas da mais alta estirpe. Então, nós vamos ter textos de Lacordaire, de Santo Agostinho, de Sanson, de Fénelon, 2 textos de Fénelon, de Delfina de Girardin, e esse é o nosso trabalho, que é o item 14, né, do nosso, aliás, o 24, que é o item 24 do nosso trabalho. Nós vamos ter François de Geneve, o texto de um anjo guardião. Nós vamos ter de Bernardino, tá vendo? Geralmente a gente não se atenta para aquelas pessoas que fizeram esse trabalho. E nós vamos ter no final do capítulo 5º 4 textos que são da autoria do irmão São Luís. Ele vai fechar o tema de Bem-aventurados os aflitos, que é uma marca do planeta Terra, né? Uma das marcas, né? Mas essa é uma marca dolorosa. São as questões das aflições que nós vamos falar aqui. Essas aflições que lá no tema que nós vamos trabalhar, que é o 24, se chama a desgraça real. Quando se fala em desgraça real, está se reportando a algo muito importante, que nós vamos encontrar em todo esse trabalho do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, as explicações, e vamos fazer a amarração do entendimento com a obra da nossa irmã Joana de Ângeles, que faz uma interpretação da desgraça real, no sentido de bem-aventurados os aflitos, em razão desses momentos aflitos, constrangedores de nossa existência aqui na Terra, e como é que ela entende e quais os conselhos que ela dá para que a gente não caia nessa desgraça real, né? Assim, eu não gosto muito do termo desgraça, acho ele tão pesado, mas enfim, a gente vai usar. Então, vamos proceder aqui à leitura de São Mateus 5, 4, 6 e 10, né? Então, nós temos 2 capítulos aí, o 5º e o 6º, e os itens do 5º, o 4, e do 6º, o 10. Então, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Olha o que está escrito aqui. A gente precisa prestar bastante atenção para o que foi que Jesus falou. Os que choram serão consolados. Mas precisamos saber que consolo é esse e que tipo de choro, que tipo de lágrimas nós estamos derramando. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados.
E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, vocês vejam que temos uma lição de uma grande profundidade e que nós vamos aqui conversar, né, com a nossa irmã Delfina de Girardin, para a gente observar como foi que ela entendeu essas palavras de Jesus quando ela fala a respeito da desgraça real. Vamos aqui encontrar o nosso textinho. Então, é sempre assim. De vez em quando eu tiro o marcador e pronto. Ela vai dizer o seguinte, que tem dois tipos de desgraça. Aqui que nós conhecemos, como nossa irmã Delfina de Girardin, ela nos ensina, a gente chama de desgraça, até que tem esse termo, tem um caráter múltiplo, a gente vai entender a miséria como um tipo de desgraça, a gente vai entender o fogão sem lume, o credor que ameaça, nós vamos entender o berço que o anjo sorridente desapareceu, aí a questão da morte, as lágrimas que se derrama, né, todos os dias, o féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Não, nós vamos ver também essa dor real na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Ela diz que a tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é realmente uma desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio ato. Então, ela vai concordar aqui com Joana de Ângeles, quando nos ensina que nós precisamos observar são as consequências dos nossos atos. Porque, na maioria das vezes, Joana nos explica, né, com muita clareza, quando nós estamos felizes, sorrindo, estamos nas festas, comemorando alguma coisa, então nunca pensamos nas consequências dos nossos atos. Então, no mundo social que nos rodeia, nós estamos cheios de convites para os exageros, né, para os comportamentos fora dos limites, do bom tom, do respeito, da educação. E muitas vezes, por exemplo, numa festa de carnaval, que a gente se empolga com alguém, a gente vê os noticiários todos aí. Então, naquela hora da festa, da alegria, né, da harmonia, a gente está liberando muita endorfina, estamos ali em alta adrenalina. Muitos encontros desses geram crianças que são abortadas depois, e aí nós vamos ter uma desgraça real, como nos diz Joana de Ângeles, pela responsabilidade que a gente vai assumir para o futuro, que vai para além da própria existência, né? Quando voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos enfrentar esse homicídio sem culpa, esse homicídio que o feto não teve nenhuma responsabilidade, né, pelo ato inconsequente dos pais. A gente não vai só envolver a mãe, mas existe um pai, porque afinal um bebê, ele não nasce sem um pai, no modelo tradicional, né? Tirando-se aí a fertilização in vitro e outras questões que já ocorrem para o nascimento dos bebês. Então, ela vai chamar atenção para isso, que a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, são as consequências que nos vão levar a choros e lágrimas, que vão chamar atenção a respeito desse tema que está aqui.
Então, ela diz que para a gente julgar qualquer coisa, a gente precisa ver as consequências. Primeiro, avaliar as consequências. Que mesmo estando numa festa, num momento de alegria, precisamos sempre avaliar os atos. Que consequências advirão daí? Muitas. E nós todos conhecemos muitas histórias envolvendo muita dor e muito sofrimento por momentos de atos impensados que nós realizamos. Ela diz o seguinte, que ela chama como uma revelação a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, todos nós desejamos, com todas as veras, né, forças de nossas almas iludidas, é a alegria, é o prazer, é o tumulto, né, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência. Então, todas as vezes que nós não pensamos nas consequências de nossos atos, nós estamos calando a nossa consciência, porque nós queremos viver um momento. Não importa o que vai acontecer lá na frente. Mas ela nos chama a atenção que importa muito, né, a Delfina de Girardin, porque as lágrimas virão, a dor e o sofrimento virá. E nós vamos viver essas circunstâncias de uma forma bastante desconfortável, bastante dolorida, bastante regada a lágrimas, né, com arrependimentos profundos pelo que fizemos, realizamos nos momentos de sensatez. Aí ela vai falar: esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Delfina de Girardin chama essa atenção também pela questão da alma amolentada, né? Não tem nada demais, eu vou pegar uma carona, eu vou para uma festa, né? Uma festa aqui no bairro mesmo, mas não tem noção dos perigos que a pessoa está vivendo. Nós vemos todo dia nas mídias histórias e mais histórias desses momentos impensados que terminam em tragédia. E tragédias que nos ensinam um pouco, porque a gente tem convivido, né, com adolescentes, jovens, que entram nesses convites, que aceitam esses convites e terminam não resistindo, né, ao que lhe é oferecido nessas festas, nesses encontros de bebidas alcoólicas, de ingestão de substâncias alucinatórias, né, que dão a ideia de uma felicidade temporária que eles imaginam que é uma infelicidade que vai encobrir todos os seus traumas, todas as suas dores, todas as suas frustrações. Então, nós precisamos pensar bastante a respeito dos convites que aceitamos, a pensar bastante a respeito dos lugares que nós queremos estar e sempre pensar que algum perigo poderá ocorrer, poderá vir naqueles momentos com aquelas pessoas que podem ser amigos mesmos, verdadeiros nossos, mas que nós estamos ali expostos, né, a qualquer acontecimento fatídico, já que vivemos numa sociedade belicosa, nós somos essa sociedade belicosa, né? Nós não temos educação suficiente, uma educação na paciência, na solidariedade, uma educação no entendimento do outro como ele está. A gente quer tirar satisfação, a gente quer provar que está certo e termina entrando
em batalhas verbais que vão às vias de fato, né? E aí são as consequências que podem tirar a própria vida. Ela vai nos chamar a atenção que o Espiritismo, né, pois o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sobre verdadeiros prismas a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Então, olha o que ela chama atenção. Que tanto a verdade como o erro, nós ainda, por sermos cegos a respeito, né, do entendimento de que a vida precisa ser preservada, que a gente precisa pautar as nossas ações pela retidão, as nossas ações pelo respeito ao outro como ele é, né? Pelo entendimento da forma como a gente convive em nosso lar, que a gente se relaciona com a família, né? Com os companheiros e companheiras, essa forma de relacionamento que é preciso ter muito tato, né? Ter muita compreensão, ter muita paciência mesmo, né? Para entender as situações, para não gerarmos consequências mais graves dentro do nosso núcleo familiar, no próprio núcleo do trabalho ou no núcleo social em que vivemos. Que às vezes nós somos levados por conversas de terceiros. Eu propriamente tenho muita preocupação nessas conversas de terceiros, né? Eu prefiro averiguar com a própria pessoa ou mesmo com a outra que disse isso na frente, juntar todo mundo, esclarecer o que é que está acontecendo, o que é que não está, que é possível, que a maioria das vezes as pessoas nos dizem a respeito coisas que não tem nada a ver com a situação nem com o fato. O malveso de aumentar, de criar, né, de jogar em cima do outro aquilo que eu penso, distorce os fatos. E aí, distorcendo os fatos, é uma peleja para se destrinchar tudo isso, para se descobrir as razões do comportamento da outra pessoa. Então a gente cria uma celeuma, cria uma cisânia naquele meio, sem nenhuma necessidade. Então a gente precisa pautar nossas ações pela retidão. Então, se eu não sei como ocorreu o fato, eu não vou acrescentar detalhes que não aconteceram, que às vezes são detalhes ferinos, maldosos, que a gente coloca no intuito de prejudicar o outro. E aí os desavisados acreditam e vamos criar inimigos por toda parte. É por isso que tanto Joana de Ângeles como a nossa, né, o Espírito que nos esclarece, Delfina de Girardin, ela vai nos chamar a atenção para essas ocorrências que são muito mais comuns do que a gente imagina, né? E vai relembrar da função do Espiritismo, né? Que é aquela função de esclarecer, de ampliar a consciência, de a gente aprender com o Espiritismo a ter prudência, que afinal de contas o Espiritismo é cristão, é Jesus redivivo. Então, no fundo, nós estamos e precisamos aprender com Jesus as grandes lições da prudência. Então, um homem prudente, ele faz a felicidade dele e de muitos, porque as coisas depois poderão ser esclarecidas, não naquele tom que o terceiro, né, que veio se imiscuir, ou na conversa, ou veio dar o recado, fazer o comentário, ele veio com o intuito, né, de aplacar um orgulho ferido, algo que ele não entendeu direito, pode ser levado pela inveja, pelo ciúme, pelo orgulho, ele queira infringir para desacreditar aquela pessoa de quem ele veio falar. Então, Delfina de Girardin, ela vem dizer que a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela nossa cegueira, traz essas consequências que vão ser consequências para derramar lágrimas mesmo, né? Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo,
preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que eles não podem dar glória nem promoção. Então, a paz, né, a serenidade, não traz glória nem promoção, ela traz tranquilidade, ela traz a paciência de saber conviver, ela traz a alegria de viver com simplicidade, com a natureza, com as lições de Jesus, com o entendimento da imortalidade e do nascer de novo do Espiritismo. É muito bom quando a gente consegue atingir essa compreensão, porque realmente nos traz felicidade. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Soldado aqui está na intenção daquele que luta, né? Porque aqui na Terra todos nós lutamos muito, são muitos percalços, são muitos insucessos, mas também são muitas alegrias, né? São muitas dificuldades que a gente precisa vencer, e quando a gente vai conseguindo vencer, nós vamos ficando livres e leves, com mais harmonia dentro de nós. Quem importa o que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Essa glória de que fala a nossa irmã Delfina é a responsabilidade do dever cumprido, né? A gente reencarna com uma pauta, né, específica para ser realizada. Quando a gente consegue realizar essa pauta específica, que é a pauta da reencarnação, que tem o objetivo de nos ajudar a nos melhorar, ora, se é para nos ajudar a melhorar, a gente vai enfrentar todas as dificuldades, né, que é nosso campo de luta pessoal. E se em nosso campo de luta pessoal nós conseguirmos alcançar uma harmonia, nós vamos então influenciar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que convivem conosco em qualquer lugar por onde transitemos. É a orientação que a nossa irmã Delfina de Girardin, ela coloca para nós. Quando nós vamos pegar o entendimento do texto da irmã Joana de Ângeles, ela concorda com Delfina na questão de assumirmos as consequências dos nossos atos, né? Que nós precisamos estar no patamar de consciência mais ampliada para entender, né, essas consequências, e quando elas vierem dolorosas, que choremos e soframos. A gente pode chorar e sofrer de formas diferentes, pode chorar porque sofre na própria pele de um acidente, de algo que ocorreu, né, e você vai terminar sendo constrangido a viver aquelas dores. Mas pode também chorar e sofrer moralmente, né, pelos atos que fez. Então, Joana faz essa divisão entre uma dor e um sofrimento na própria carne, que pode ser resultado de uma doença, de um acidente, de uma queda que a pessoa tomou, se machucou, sentiu dor, né, e virou algo mais preocupante, como também as dores morais, que são essas que nós levamos como fracassos, né, na nossa pauta da existência. Então, a gente precisa ampliar, como nos ensina Joana, essa compreensão das dores morais em função de se analisar as consequências dos atos que nós estamos praticando em nossa convivência. É por isso que ela faz essa diferença. Há desgraças e desgraças reais, Joana de Ângeles. Ela disse que essas desgraças, frutos de uma doença, né, que surgiu no corpo, frutos de um acidente que levou você a ser cadeirante ou acamado, ou doenças que você vai conviver por ela com alguns anos sem conseguir curá-las, né, que você vai terminar voltando para o plano espiritual, como fruto, né, do acometimento físico dessas doenças, elas não podem e não devem levar você para o campo das lágrimas. Essas doenças devem ser recebidas com a compreensão de quem já conhece a imortalidade.
Então, se elas estavam na pauta de sua existência como um pedido seu para lhe ajudar em algumas questões, ou como forma de pagamento de algo mais grave que você fez e realizou em alguma existência passada, que você se alegre. Se alegre porque você está quitando uma dívida, um débito, dentre as milhões que a gente carrega em razão das existências anteriores. Que a gente mais erra do que acerta. Então, nessa existência aqui de agora, vamos procurar acertar mais do que errar. Então, que nossas lágrimas sejam lágrimas de compreensão, lágrimas porque a gente não tem como dar jeito na situação. Embora a gente saiba a solução, você não pode interferir. Quando um irmão, uma irmã, um familiar toma uma decisão diferentemente da que deveria ter tomado, você não tem condição de interferir. Então você vai chorar junto, né, pela vivência daquela experiência do outro. Então Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que a desgraça real mesmo são as consequências dos atos infelizes, arquitetados por quem padece os efeitos danosos. O que significa isso? Significa que todas as vezes que eu arquiteto um sofrimento para os outros, seja de qualquer matiz, seja, né, origem esse tipo de sofrimento, o infeliz sou eu. Eu que faço, eu que arquiteto, eu que realizo. O outro chora agora, mas mais tarde, se não revidar, aí vem a questão do perdão, né, que Jesus nos ensinou, 70 vezes 7, cada coisa errada feita. Então, nós precisamos ver que essa sede de justiça, como nos ensina Mateus com a palavra de Jesus, né, no texto que nós lemos, essa sede de justiça, ela será saciada. Porque ela será saciada numa existência posterior, em que aquela pessoa virá viver uma experiência dolorosa. E às vezes a própria pessoa que foi ferida e foi magoada, ela supera e numa própria existência ainda se coloca para ser mãe, para ser irmão ou irmã, para ser pai daquela criatura que danificou a sua própria existência. Então, esses são os elos de amor, né, que a gente vai criando em nossas reencarnações para cumprir o papel, né, de servidor de Jesus. Esse papel de servidor de Jesus é o papel de cooperação. Então, nós estamos sempre cooperando. Todas as vezes que a gente aponta o outro como aquele que me fez sofrer, o que me faz sofrer, a responsabilidade é do outro. Entretanto, se eu reajo na mesma proporção, ou se eu reajo, aí eu vou ter uma parcela, né, de acumpliciamento naquelas questões que nós estamos vivendo. Então, o que a gente deve fazer? A nossa irmã Joana de Ângeles, né, o Espírito, que escreve através de Divaldo Pereira Franco, nesse espírito maravilhoso, que tem uma compreensão muito grande das áreas do conhecimento humano, seja na filosofia, na psicologia, na história, na sociologia. Ela tem um conhecimento vasto e ela aprendeu com Jesus a conhecer a natureza humana a partir das necessidades dela mesma enquanto espírito imortal. E vem fazendo um trabalho de servidora de Jesus, da mais alta estirpe, né, da mais alta significação, para nos ensinar. Eu vejo nossa irmã Joana de Ângeles como a grande professora, a grande mãe, né, aquela figura psicoterápica, né, que é a mãe consoladora, é a mãe que abriga, é a mãe que acolhe, que vem nos ajudar nos momentos difíceis de nossa vida. Então, como a grande mãe, né, ela é a mãe do amor e ela vai nos ensinar, então, a respeito do padecimento das pessoas que realizam nessas injustiças contra os outros. Mas ela diz que nós podemos nos precaver desses comportamentos.
E não devemos nos esquecer que todos nós vamos passar por um processo de reparação. A reparação virá nessa existência mesmo, enquanto estamos aqui juntos, ou a reparação virá pós-mortem, ou então como um trabalho a ser feito na próxima encarnação. O fato é que nós precisamos reparar o mal que fizemos, tá? Há desgraças também que ela chama atenção, que são inimagináveis. Essas desgraças inimagináveis que a pessoa nem imagina que poderia desdobrar-se aquele fato em questões tão delicadas, né? Em questões tão sofridas para a própria pessoa e para o outro, ela chama de inimaginável, porque a pessoa realiza o ato, nunca imaginei que isso ia acontecer, né? Então essas questões, essas desgraças inimagináveis, que um dia ressurgirão em copioso pranto, em angústias acerbas, em solidão e deformidade de toda a ordem, pela necessidade de expungir-se e reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados, que é um susto quando a gente chega ao mundo espiritual, reconhece a imortalidade da alma, nós continuamos vivos, nós continuamos pensando, cada um no seu degrau evolutivo, que lhe é próprio, né? Em consonância com aqueles amigos espirituais que estão melhores que nós e que nos ajudam a compreender a extensão da vida. Aí ela vai dizer que as pessoas muitas vezes vão tomar conhecimento dessas desgraças inimagináveis só depois da morte. Porque no trabalho, né, que elas devem desenvolver na próxima reencarnação, às vezes lhe é imposto condições muito deploráveis, que vai precisar de mães amorosas, de pais amorosos, para levar aquele espírito até o término de sua existência, de modo que ele se reeduque. Então, nossa irmã Joana vai dizer que a angústia é uma marca do nosso planeta, mas que se nós quisermos, nós podemos eliminar a angústia, transformando esse constrangimento em amor, em resignação, né? E transformando esse sentimento na batalha pelo servir melhor ao Senhor. Porque para servir melhor, nós precisamos nos melhorar. E nos melhorando, esse homem, Jesus, vai entender as nossas dificuldades enquanto filhos de Deus e vai nos ajudar muito, porque ele próprio, esse homem Jesus, ele chorou muito aqui na terra. Ele chorou muitas vezes. E quantas vezes ele se afastava dos próprios discípulos para ir orar, para se preencher de energia, de paz e serenidade, né, para continuar realizando o seu trabalho amoroso. Só foram 3 anos e um pouco que Jesus ficou aqui. Não poderia durar mais. Foi muito sofrimento, né? Foi muito enfrentar tudo que ele enfrentou no Império Judaico Romano, tudo que ele enfrentou conosco, né? Todos nós, numa situação de tanta ignorância, né? De tanta rigidez de caráter, de tanta humilhação, de tanto horror. Então ela diz e mostra aqui no livro que a gente precisa ser como um médico sacerdote, aquele que socorre com alma, que não se pode socorrer o outro que sofre sem colocar a própria alma dentro desse trabalho do servir e do amar, porque às vezes a pessoa nem está doente fisicamente, ela precisa mais de um ombro amigo, de um abraço, de um acolhimento. E ela sai dali renovada, porque alguém olhou para ela, alguém escutou o que ela falou, alguém deu um abraço, demonstrando um afeto que ela precisa dessa demonstração de afeto para continuar lutando e vivendo
né, e cumprindo a sua existência aqui na Terra. Então, Joana vai nos dizer que o Canto das Bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. É um poema. Quando a gente tiver a oportunidade de ler, nós vamos ver lá, é Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, né? Vamos estar lendo e entendendo o sentido real das bem-aventuranças com as explicações da nossa irmã Joana de Ângeles. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e vamos continuar nosso trabalho do bem, sem ter nenhuma necessidade, seja egoísta, seja de inveja, de ciúme, para infelicitar a vida do outro. E vamos entender as grandes lições dos convites para o serviço vindos do mais alto. E vamos nos colocar à disposição, né, do amor, da oração, porque o mais, tudo o mais, né, os espíritos amigos, benfazejos, benfeitores, eles nos ajudarão, como nos ajudam sempre, a prosseguirmos em nossa jornada abençoada. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos.